Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, o nosso convidado é o pré-candidato ao governo de Minas e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro. Bom dia, seja bem-vindo, Diniz. Bom dia, Delma. Bom dia, Ana Palhares. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Minas Gerais. Diniz, como eu abri aqui a entrevista, já te chamando de pré-candidato, a gente já pode falar assim, né? Até o fim do ano passado, a gente chamava de pré-candidato, você ficava por ali, não gostava muito. Agora a candidatura já está, a pré-candidatura já está confirmada? Jornalista não muda, né? Sempre curioso. Isso pra mim é novidade, tá? Eu continuo sonhando com a Minas diferente, né, Rodrigo? Eu acho que Minas está dando uma agenda de crescimento, de competitividade. E a vida política, não só aqui em Minas, no Brasil, Rodrigo, está precisando de um novo padrão ético e moral. Então, o meu esforço, Delma, eu falo aqui com enorme sinceridade, se deve tão somente à preocupação de mudar Minas, de reconstruir Minas Gerais, né, de resgatar novos valores e fazer com que o mineiro, né, possa se reencontrar com autoconfiança, com esperança, com sonho, e que a Minas verdadeiramente possa percorrer a estrada do crescimento, né, um crescimento vigoroso, consistente, sustentado, e que possa ofertar a todos justiça social. Esse é o meu desejo, Delma, de verdade. Mas para isso o senhor tem percorrido o estado, tem conversado com prefeitos, tem conversado com vereadores, a gente acompanha o senhor pelas redes sociais e percebe essa movimentação muito clara. E recentemente o senhor deixou o PP, o Partido Progressista, o partido ao qual o senhor estava filiado, e por aquilo que a gente ouve está em vias de se filiar ao Solidariedade. Como é que está essa costura, inclusive, passando até por aquilo que eu disse agora há pouco, sobre essas viagens, esse contato mais próximo com os políticos e com o eleitor do interior? Rodrigo, isso é verdade. Literalmente você reproduziu a verdade. Aliás, a minha vida é assim, né? Desde quando eu cheguei ao parlamento, aos 26 anos, na época eu era o deputado mais jovem de Minas Gerais. Nas duas últimas, o mais votado da história de Minas Gerais. E eu sempre fiz questão disso, Delma, de ter essa relação de proximidade, de respeito, de fraternidade. Até porque eu considero, né, que a política é um exercício permanente de dignidade e de respeito ao povo. Então ali é um momento muito nobre, muito gratificante. Quando você tem contato com as pessoas, né, quando você tem olhar para as pessoas, para os mais pobres, para os trabalhadores, para os empresários, para os comerciantes, ali você fica muito mais qualificado. E o bom político é isso. Acho que o bom político ele tem que ter ouvido para ouvir, mas muito mais do que isso, ele tem que ter coração para escutar. É assim que eu construí essa minha trajetória de vida, Rodrigo. Sobre o Solidariedade? Está caminhando, né? É uma boa opção, um partido recém-criado. Aliás, os partidos, né, o Brasil, haja ideologia para tanto partido, né? O povo está cansado, está de saco cheio. Os partidos, em grande parte, têm agregado tão somente interesses, né? Se distanciando de valores. É por isso que o Brasil tem essa barafunda, essa confusão e essa perda de credibilidade. Nossos partidos, nossos poderes, nossas instituições, infelizmente, perderam a dignidade de poder. Ana Luísa Faria está com a gente. Ana Luísa Faria está aqui hoje, repórter de política do jornal O Tempo. Ana. Bom dia, Delma, Rodrigo, bom dia, Bom Diniz. dia. Diniz, então, o governo do estado, ele passa por uma fase muito difícil com as contas, né, do governo, com atraso de salários, atraso no repasse do ICMS, do IPVA. O que, na sua opinião, tem que ser feito, caso o senhor venha a ser o governador de Minas, para poder mudar isso e colocar as contas em dia? Ana, você falou tudo. A sustentabilidade fiscal de Minas Gerais está comprometida. As contas públicas de Minas Gerais estão comprometidas. O governador, não quero que reprovar a sua boa intenção, acho que todo mundo, né, que exerce essa missão, ele quer deixar um legado, quer deixar uma marca, mas ele não teve a capacidade administrativa e não teve o zelo administrativo necessário para reconstruir Minas Gerais. Vamos fazer uma comparação muito rápida aqui. Paraná estava com as finanças sucateadas. Esse ano vai investir aproximadamente 7 bilhões de reais. Espírito Santo aqui ao nosso lado. Questão econômica muito aquém de Minas Gerais. Está saneado. Pernambuco está numa boa rota. Ceará, a melhor educação do Brasil. Então, Minas Gerais não conseguiu fazer o seu dever de casa. E quem fala isso não é Diniz, não. Quem fala isso é o mineiro. Vamos lá. Rombo, esse ano, 8 bilhões de reais. Vamos lá. Previdência, déficit de 15 bilhões de reais. Despesa corrente, um salto de 21,6 bi, Rodrigo, para 25,6 bi. Impressionante. Investimento, Paraná 7 bi, que poderia ser a despesa boa, a notícia boa, retração de quase 46%. Ou seja, a capacidade de investimento de Minas Gerais praticamente nula. Por aí se vê, né, que Minas Gerais, eu sonho com que Minas, Ana, possa ser um exemplo de austeridade e um palco de inovações. E esse governo
tanto aqui quanto no Brasil, tá? Nós temos um governo pesado, inchado, obeso, perdulário, ineficiente, que tem alergia à austeridade e que não cabe dentro do PIB, tanto aqui quanto lá. Então nós estamos precisando de reinventar o governo, uma nova cultura administrativa. E eu acho que muito mais do que tudo que a gente está vendo aí, o Brasil está precisando de um novo desenho tributário, está assim, uma reforma previdenciária também para acabar com o privilégio, com a cegaliza, uma reforma política, mas muito mais do que tudo isso, a gente está precisando de um novo padrão ético, um novo padrão moral. Então está faltando austeridade. A primeira coisa que tem que fazer em Minas Gerais é arrumar a casa. Gente, não tem milagre do ponto de vista econômico. Ora, tem que acabar. Hoje tem 23 secretarias, salvo engano. Tem que ter no máximo 10. Tem que acabar com esses cargos comissionados, essa política toma lá da cá. Você pega o Brasil hoje, Rodrigo, deve ter 25 mil cargos comissionados, uma floresta de cargos. Isso o quê? Abre a porta para a corrupção, aumenta a ineficiência e aumenta o gasto público. Você pega aí países desenvolvidos aí, você pega aí a França, um novo governo não tem mais de 1.000 cargos. Você pega a Inglaterra, não tem mais de 100 cargos. Você pega aquela pujança econômica representada pelos Estados Unidos, 5 mil cargos. Aqui em Minas Gerais, milhares de cargos. No Brasil, essa floresta de cargos. Está errado, gente. Dinheiro público, Rodrigo, dinheiro público, ele tem que ser administrado de forma sagrada. Centavo por centavo. Ele não é seu, ele é do povo. Então tem que ser centavo por centavo, austeridade. E onde tiver um centavo, tem que buscar. Então, o primeiro ponto, arrumar a casa. Não existe outro caminho. Eu duvido que tenha algum economista, que tenha alguma mente iluminada que possa levar Minas Gerais ao pleno desenvolvimento, até mesmo o Brasil, se não tiver austeridade. Se não acabar com o privilégio, se não acabar com as mamadeiras, duvido, não existe possibilidade. Quando você reduz gastos, quando você reduz desperdícios, o desenvolvimento econômico é uma fatalidade. Às vezes as pessoas falam, Diniz, isso não vai representar diminuir cargo? Representa muito. Vocês viram o relatório do Banco Mundial ano passado, em relação ao Brasil? 7 a 8% do PIB, gastos excessivos, desnecessários, ociosos. Não dá, né? Tem que mudar tudo isso. Diniz, quando o senhor fala dessa questão de renovação, né? Nessa sua caminhada, por exemplo, quais os partidos que mais se aproximam desse seu ponto de vista? Porque antes a gente via que o PSDB era um apoio importantíssimo, todo mundo queria o apoio do PSDB aqui em Minas Gerais quando tinha uma disputa com o PT, que durante muito tempo ficou essa dicotomia. Hoje em dia, o apoio do PSDB na sua candidatura, ele é bem-vindo, levando em consideração que alguns candidatos têm tentado se afastar da imagem do senador Aécio Neves? Adão, a prioridade para mim não é partido, prioridade para mim, aliás, essa é a minha trajetória, é o povo. As pessoas, Minas Gerais, vamos lá. Questão partidária não é muito meu forte não, tá? Quando eu fui eleito a primeira vez, aos 26 anos, eu era do PSD. Fui reeleito com 46 mil votos, continuei PSD. Depois, eu fui mais votado do PL. Apoiei na época o Lula e o Zé Alencar. Saudoso Zé Alencar. Depois eu fui pro PSDB. Apoiei o Aécio e fui mais votado de Minas. Depois eu votei no PSD de novo. Fui mais votado de Minas. Votei no Itamar Franco em 1998, né? Enfim, essa questão partidária não é muito meu forte, não. Mas eu estou só fazendo essa preliminar aqui para dizer que o voto mais importante que eu dei até hoje foi no Diniz, que é filho do Tunico Pinheiro e filho da professora Irene Pinheiro. Então, acho que todo mundo tem sua importância. Apesar dos nossos partidos, né, estarem muito distantes desses valores que a gente cultiva para valer, da ética, da decência, da retidão, da vergonha na cara, né? Eu acho que todos são importantes nesse processo de reconstrução de Minas e do nosso país. Mas o fato é que, para se fazer uma campanha do ponto de vista pragmático, a aliança, muitas vezes, ela é necessária. Claro. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, a gente ouviu agora, nos bastidores da política mais recentemente, que, de alguma maneira, o processo de aproximação que o senhor manteve com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que é também um pré-candidato ao governo de Minas, fez com que alguns tucanos já considerassem o senhor como uma espécie de ex-aliado. E o senhor foi um fiel da balança como presidente da Assembleia, muito importante na época do governo Anastasia, principalmente. E aí, eu queria saber, como é que o senhor considera essa avaliação? Rodrigo, cumpri meu dever como presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumpri meu dever como empregado dos mineiros. Com muito esforço, nós conseguimos dar à Assembleia de Minas, né, e aqui eu agradeço a colaboração de todos os deputados naquele momento, os servidores,
uma outra dimensão, uma casa ética, verdadeira, missionária, que cuidou dos pobres e que foi exemplar, uma casa de atitudes. Aliás, o maior pacote ético da história da Assembleia Legislativa foi implantado nesse momento. Naquele instante, nós acabamos com o pagamento do 14º e 15º salários dos deputados, acabamos com o pagamento das sessões extraordinárias dos deputados, acabamos com o pagamento de auxílio moradia dos deputados, fizemos ainda mais. Acabamos com o voto secreto. Cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação. Então, cumpri o meu papel naquele instante. Agora, converso com todos os partidos, né? Tenho relação de fraternidade e respeito com todos os partidos e estou aí apresentando ideias novas, ideias revolucionárias, ideias vencedoras a favor de Minas. Então, quem quiser vir, que venha com... Eu recebo de bom grado. Mas o senhor se vê, nesse momento, um pouco mais distante, de fato, do PSDB? Nossa, eu tenho tantos amigos. Eu estou lembrando aqui, o deputado Bonifácio Mourão, estou lembrando aqui de ideias novas, né, revolucionárias. Ele apresenta um projeto de lei agora, Performance Bond. O que é isso? É um seguro obrigatório. Qualquer empresa que vier a prestar serviço, que vier a ser contratado pelo governo para realizar uma grande obra de vulto, fica na obrigação, né, de contratar esse seguro. Para que isso? Para acabar com esses esqueletos, com aditivos, com superfaturamento, para acabar com a corrupção. Olha para você ver, que ideias boas. Então não estou olhando partido, estou olhando as pessoas, ideias. E, aliás, esse instrumento é muito bem utilizado lá nos Estados Unidos. Então, ó, aqui uma ideia para a gente abarcar nessa nova Minas. Essa Minas que começa agora, essa Minas diferente, essa Minas empreendedora, essa Minas que haverá de ser rica e haverá de encher de orgulho não somente a nossa geração, mas os nossos filhos e os nossos netos. Deputado, agora o mineiro está muito curioso para saber como vai ser essa eleição. E falando em pessoas e essa questão do senhor estar conversando com o Márcio Lacerda, é um homem de bem. Com Alberto Pinto Coelho, como que vai ser montada essa chapa? Conta pra gente. Nem se chamar mãe de Ná. Converso muito com o Márcio Lacerda, converso muito com o Alberto Pinto Coelho. O Márcio Lacerda uma vida limpa, decente. Eu falo, às vezes as pessoas querem reclamar, o Márcio é isso, o Márcio é aquilo. Gente, ele não rouba, nem deixa roubar. Nunca vi tanta lambança, tanta confusão, né? Muita gente está no poder, a maioria, Delma, desses políticos, eles estão enfeitiçados pelo poder, pela riqueza, né? Pela corrupção. Chega, basta, gente. A gente tem que ter uma relação agora, uma conversa muito franca, muito sincera com o cidadão. Os políticos não podem mais errar. Então, a nossa crise é de valores, a nossa crise é de virtudes. Eu falo, quando meu pai foi prefeito, no último dia da prefeitura, na década de 60, Rodrigo, ele estava com uma picareta nas mãos, ajudando, né, os funcionários de Ibirité a entregar a rede de água. No outro dia, quando ele largou a prefeitura, Delma, sabe onde é que ele estava? 6 horas da manhã, carregando um caminhão de lenha para sustentar os seus 5 filhos. Então, esse exemplo dele é que está cravado aqui no meu coração. Então, o que a gente mais precisa é disso, gente. É de ética, de vergonha. O meu sonho, verdadeiramente, Rodrigo, é que a vida política seja conduzida predominantemente, sempre, Ana, sempre, com lisura, com ética, com ausência de privilégios. Ninguém aguenta mais, chega, basta. E com respeito ao dinheiro suado do imposto do cidadão. O dinheiro suado dele tem que ser respeitado. É por isso que hoje não está tendo dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a justiça. Governo bom, gente, governo de sucesso tem que ter compromissos permanentes com a saúde, com a educação, com a segurança, com a justiça. É algo tão óbvio. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso, nem em Minas, nem no Brasil. Deputado, dos nomes que estão postos aí como pré-candidatos para a presidência da República, a gente sabe que isso vai depender muito do partido que o senhor vai escolher para representar, mas dos nomes que estão colocados aí, qual que o senhor simpatiza mais com as propostas dele, com a linha de trabalho, com a postura desse candidato? Eu sinceramente, ainda não fiz uma escolha. Mas eu vejo com bons olhos Geraldo Alckmin. Pessoa sensata, equilibrada, firme, experiente. Uma pessoa que tem coragem moral para fazer o que é certo, né? Governador de São Paulo por 4 vezes, saneou o Estado, fez as reformas estruturantes necessárias para revitalizar São Paulo e colocar São Paulo na estrada do desenvolvimento. Eu estou vendo o Ciro aí, que é às vezes destemperado, mas é uma pessoa que estuda o Brasil com profundidade. Ele estuda Minas, estuda o Brasil, a pessoa altamente qualificada, que também não tem rabo preso com ninguém. Enfim, são caminhos, são alternativas aí. Vamos com calma, com serenidade, vamos
escolher um caminho diferente aí para o Brasil. Aí. Diante dessa costura que envolve a formação de uma chapa, que o senhor falou que nem a mãe de Iná sabe, se perguntar, nem ela vai ter uma resposta. Faz pergunta mais fácil para mim, tá, Rodrigo? A gente tem aí o senhor como pré-candidato, a gente tem o Márcio Lacerda como pré-candidato, a gente tem a figura do Alberto Pinto Coelho, que é uma figura importante também nesse cenário, um ex-governador de estado. Meu guru, hein? Pois é. E aí eu pergunto para o senhor, se a costura, se o andamento desse processo levar a isso, Diniz Pinheiro abriria mão da cabeça de chapa, por exemplo, para fazer uma composição com Márcio Lacerda? Rodrigo, eu penso sempre em Minas, é prioridade. Mas o senhor abriria mão? Eu sou movido pela aspiração, não sou movido pela ambição. Essa questão majoritária não depende só de você. Eu sou esforçado. Eu sou um cara de luta, de coragem, de devoção. Né? Quanto maior a dificuldade, maior o meu espírito de luta. A minha vida sempre foi assim. Levanto, caio. E a perseverança, a persistência. Né? Agora, essa questão majoritária são N variáveis. Né? Decorre de um processo natural, de conversa, do diálogo. Então, eu estou aqui para servir a Minas. Esse é o meu propósito. Essa é a minha missão. Servir Minas Gerais, reconstruir Minas Gerais, deixar bons exemplos, deixar boas marcas. É isso que eu quero. Seja como candidato a governador ou como candidato ao Senado, por exemplo? Rodrigo, o que dignifica o ser humano, o que é? É o trabalho. Precisar pegar na enxada, eu pego na enxada, qual o problema? Ué, o que você não pode é roubar, é furtar. Isso não, isso é demérito. Isso de jeito nenhum. Não é isso? Agora, a missão pode me dar aí qualquer missão. Eu vou exercê-la com brilho, com vergonha na cara, com decência. Isso aí não tem dúvida. Até porque a minha vida sempre foi assim. Não é fácil você chegar aos 26 anos na Assembleia Legislativa. Não tinha campanha pobre, foi campanha franciscana, modesta. Não é fácil ser, por 2 vezes, o deputado mais votado da história de Minas Gerais, não. Foi na coragem, na persistência, na perseverança. Foi com o suor do meu rosto, né? E com o exemplo e suor dos meus saudosos pais. Foi assim que eu construí minha vida. Minha vida, tijolinho por tijolinho. Muito suada, né? E Deus foi abençoando. A gente foi vencendo aí as dificuldades. Muito bem. Diniz Pinheiro, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pré-candidato ao governo de Minas, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política, falando com você, ouvinte, que é também, naturalmente, um eleitor e que já começa aí formando os seus pontos de vista. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Agradeço e parabenizar você, Adelmo Palhares, Aninha, Thalita, parabenizar todos vocês pelo nível, pela qualidade do programa. Vocês estão fazendo muito sucesso em toda Minas Gerais, viu? Continue assim. Obrigada.